A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em um afloramento rochoso, não muito longe das margens ocidentais deste vasto território com o dobro do tamanho do Texas. Ele escreveu aos novos cristãos em 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos as antigas Sardes e Capadócia e descobriremos estas cartas de uma ilha solitária. Esta é a Capadócia, famosa por suas formações geológicas sem igual. Esta paisagem de conto de fadas na Turquia Central inspirou mitos e lendas durante séculos. É um lugar povoado pelas memórias da história, desde Alexandre o Grande aos sultões otomanos. É um lugar onde podemos imaginar dragões soprando fogo e viagens em tapetes mágicos. Estamos seguindo a trilha de uma carta enviada de uma ilha solitária no mar Egeu às 7 igrejas. Alguns de seus habitantes podem ter fugido para cá tentando escapar da perseguição religiosa. Os fatos que ocorreram aqui são ainda mais impressionantes que as lendas. Quem poderia imaginar que séculos atrás havia uma cidade subterrânea completa aqui, que esculpiu várias histórias em suas rochas? Uma cidade de 20 mil habitantes. Hoje você vai descobrir esta história surpreendente. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, uma mensagem aos mortos. Nós viemos até aqui a ilha de Patmos, a 80 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu, para pesquisar o significado de uma mensagem enviada daqui à cidade de Sardes. É uma mensagem especial, enviada aos mortos, isto é, aos mortos espiritualmente. Segundo a tradição, esta igreja do Apocalipse foi construída sobre a caverna, onde o apóstolo João teve as visões e escreveu o livro do Apocalipse. E foi onde Jesus Cristo lhe transmitiu mensagens especiais, cartas especiais para os crentes da Ásia Menor. Há séculos, peregrinos vêm a este lugar em homenagem ao apóstolo e suas previsões apocalípticas. Bom, nós não sabemos o local exato, mas sabemos que João escreveu suas cartas desta ilha, nesta colônia penal do Império Romano. Cristo, o médico dos médicos, tinha uma preocupação especial com os crentes para os quais João escreveu. Ele queria diagnosticar seus males espirituais. Ele queria prescrever alguns remédios. Presumimos isso pelo tom dessas mensagens. E podemos notar uma preocupação profunda na mensagem dada à igreja em Sardes. É assim que ela começa em Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Isso é que é diagnóstico implacável. O que há de errado com este paciente? O paciente está morto. É o que este médico da alma diz. Seu nome, o de uma igreja cristã, pode indicar que você esteja vivo. Você deveria estar vivo, mas na realidade, você está morto. Bom, é neste ponto que grande parte dos médicos param de tratar o paciente. Eles suspendem a medicação. Eles desligam os aparelhos vitais. É hora de chamar o necrotério. Mas Jesus Cristo não é um médico comum. Com Jesus Cristo existe esperança, mesmo quando o paciente é aparentemente terminal. Jesus pode fazer alguma coisa, mesmo quando a situação parece sem solução.
Hoje o ar está fresco e puro neste exuberante vale. Acabou de chover. Isto é tudo que resta da antiga cidade de Sardes. Estas ruínas sugerem porque a igreja daqui, porque o paciente daqui sucumbiu e morreu espiritualmente. Estas belas colunas, com seus capitéis jônicos, um dia suportaram um enorme templo dedicado à deusa Ártemis. O exuberante santuário foi fundado por Creso, um rei de Lídia que se tornou sinônimo de grande riqueza. Ártemis era a grande deusa, mãe da fertilidade no mundo antigo. Os cristãos de Sardes viviam cercados por uma cultura pagã que dominava tudo, desde os monumentos aos costumes do cotidiano. Nos últimos séculos, os cristãos construíram esta pequena capela aqui. Era um forte contraste ao imenso templo de Ártemis. Os cristãos primitivos sentiam-se bastante isolados aqui. Não havia nada na cidade de Sardes que fortalecesse a sua fé. Perto daqui, um enorme ginásio romano destacava a força e a beleza física do corpo humano. E às vezes, nesta situação, fica difícil enraizar a vida espiritual. Ela começa a ruir. Esses mosaicos não são lindos? Esta sinagoga judaica data do século I, mas os cristãos não receberam muito auxílio de locais de adoração como este. Muitos cristãos dessa época tinham origens judaicas. Os judeus têm uma longa história aqui em Sardes, que remonta ao tempo de Ciro. Mas praticamente todos os rabinos da época consideravam o cristianismo uma seita perigosa. A riqueza de Sardes era impressionante. Podemos perceber pela exuberância do templo de Ártemis, e também se revela aqui nestas ruínas milenares. Arqueólogos desenterraram um centro comercial, sugerindo que Sardes, a capital da Lídia, era uma comunidade próspera. As primeiras moedas da história foram usadas nesta cidade em 640 a.C., mas os cristãos daqui pareciam estar sem meios visíveis de se manterem vivos. Havia muito pouco para alimentá-los, faltavam-lhes condições adequadas para prosperar. E assim sua vida espiritual secou. E que prescrição o médico dos médicos tem para este povo através do apóstolo João? Na verdade, aparentemente, ela é bem simples. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 2 diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Consolida o resto, as coisas que restam. Esta é a mensagem de Jesus Cristo ao povo daqui. Quando os crentes daqui olhavam em volta, tudo que viam eram coisas contra eles, oposição de todos os lados. Talvez você se encontre nessa mesma situação hoje. Você já chegou a um ponto em sua vida em que suas esperanças e sonhos morreram? Talvez se sinta assim agora. São os problemas: divórcio, a morte de um ente querido, a perda de um emprego. Tragédias ocorrem e a gente se sente morto. Nossa vida espiritual se esgota. Estamos prontos para desistir. Mas o médico dos médicos tem uma mensagem para nós. Ele diz: "Sê vigilante, preste muita atenção e consolida o resto." Talvez você só consiga enxergar os cacos da sua vida, mas Jesus diz: "Eu posso fazer algo com esses cacos. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você me traga o que resta de você. Talvez seja muito pouco, talvez seja ridiculamente pouco, mas eu posso construir algo sólido com isso. Traga-me os cacos da sua vida." Há um motivo muito importante pelo qual este médico dos médicos nos traz esta mensagem em nosso pior momento. Ele é o Deus dos novos começos. Ele não só cura, ele também recria. Do nada, ele cria